Alguma vez pensou no que acontece a um casamento quando duas pessoas partilham a mesma cama, mas nunca partilham a mesma oração? Quando se sentam à mesma mesa, mas nunca se ajoelham no mesmo altar? Quando constroem uma vida juntas, mas seguem caminhos separados para o céu? Santa Teresa de Ávila viu isso. Ela viu o que a maioria dos casais nunca vê até ser tarde demais. Ela viu a parede invisível que se ergue entre maridos e mulheres que vivem juntos, mas rezam separados. E o que ela testemunhou em 1662 mudou a forma como falava sobre o casamento para o resto da sua vida. Ao longo do século XVI, Espanha ardia com a reforma religiosa. A Inquisição andava pelas ruas, conversos escondiam a sua fé, famílias dividiam-se por doutrina. E no meio deste caos, Teresa de Ávila, uma freira carmelita do Alto Planalto de Castela, estava a reconstruir a vida espiritual da Europa, um convento de cada vez. Mas Teresa não era apenas uma reformadora, ela era uma mística. Deus mostrou-lhe coisas que os olhos comuns não conseguiam ver. Ela viu almas no purgatório, viu demônios ao altar, viu o estado de graça a brilhar como luz ou ausente como um abismo. E numa tarde na capela do convento em Ávila, ela viu algo que a assombraria durante décadas. Se valoriza história mística documentada como esta, subscreva. É a melhor forma de apoiar o nosso trabalho. Comente também de que cidade está a ouvir isto. Este guião é pesquisado e factual, utilizando fontes do Livro da Vida, a autobiografia de Teresa escrita sob obediência direta aos seus confessores dominicanos entre 1560 e 1565, e as contas de consciência, os seus testemunhos espirituais preservados nos arquivos carmelitas em Ávila e referenciados com as edições críticas publicadas por Efrem de la Madre de Dios e Otger Stegging em 1967. Não se trata de recontagens populares, são documentos primários escritos pela própria mão de Teresa. Agora, de volta a essa informação. Teresa estava a rezar diante do Santíssimo Sacramento. Era o final da tarde. A capela estava silenciosa. Ela estava ajoelhada há mais de uma hora quando, de repente, a sua visão mudou. Ela escreve na sua conta espiritual número 58 que viu duas almas em pé diante do trono de Deus. Eram marido e mulher. Tinham vivido juntos por 30 anos, tinham criado filhos, tinham trabalhado lado a lado, tinham envelhecido na mesma casa, mas nunca tinham rezado juntos, nem uma vez. O marido rezava de manhã, antes do trabalho. A mulher rezava à noite, antes de dormir. Respeitavam a fé um do outro. Nunca zombaram. Nunca discutiram sobre Deus. Mas nunca uniram os seus corações numa única oração. Viviam vidas paralelas debaixo do mesmo teto. E esse paralelismo, viu Teresa, tinha criado uma lacuna. Não uma lacuna visível. Não o tipo de distância que se pode medir com palavras ou gestos. Mas uma lacuna espiritual. Um espaço onde deveria haver unidade. Mas não havia. Teresa viu o que essa separação tinha feito. Ela viu a fenda invisível que corria pelo centro do seu casamento. Não era ódio, não era traição, era algo pior. Era distância. Uma distância fria, respeitosa e polida que nenhum deles sequer notou até que a morte os separou. Ela descreveu mais tarde como ver duas árvores plantadas lado a lado. As suas raízes nunca se entrelaçavam. Os seus ramos nunca se tocavam. Cresceram altas, cresceram fortes, mas cresceram sozinhas. E quando veio a tempestade, quando veio a morte, caíram separadamente. O marido morreu primeiro. Teresa viu a sua alma subir para o céu. Mas a mulher não pôde segui-lo, não porque estivesse condenada, não porque lhe faltasse graça, mas porque o laço que deveria tê-los unido nunca tinha sido forjado. Tinham construído uma casa, não tinham construído um único espírito. Teresa escreveu sobre esta visão com uma tristeza que sangrava em cada linha. Ela disse: compreendi então que o casamento não é apenas a união dos corpos, ou mesmo a união das vontades, é a união das almas perante Deus. E quando duas pessoas se recusam a ajoelhar juntas, estão a recusar a própria graça que as torna uma. Ela descreveu a mulher de pé sozinha nos momentos após a morte do marido. A mulher tinha sido fiel, tinha amado o marido, tinha servido o marido, mas nunca tinha partilhado com ele a única coisa que mais importava: a sua vida de oração, a sua conversa interior com Deus, os movimentos secretos da graça na sua alma. E assim, quando ele morreu, sentiu uma solidão que nenhum conforto humano podia tocar, porque a parte mais profunda dela sempre tinha estado sozinha, mesmo quando ele estava vivo. Teresa escreveu este relato em 1563. Tinha 48 anos. Já tinha fundado o convento reformado de São José em Ávila 2 anos antes. Tinha passado décadas em oração, grande parte dela atormentada por secura e dúvida. Mas a esta altura da sua vida, Deus estava a mostrar-lhe visões quase diariamente. Ela via o céu, via o inferno, via o purgatório, via os estados interiores das almas vivas e mortas.
E o que ela viu no casamento chocou-a. Sempre acreditara que o casamento era um sacramento. Sempre ensinara que marido e mulher se tornam uma só carne. Mas agora compreendia que uma só carne não era suficiente. Uma só alma era o objetivo. E uma só alma exigia uma só oração. Teresa começou a falar sobre isso com as mulheres casadas que a procuravam para aconselhamento. A Ávila era uma cidade pequena. Menos de 8.000 pessoas viviam dentro das suas antigas muralhas. Mas a reputação de Teresa espalhara-se. Mulheres vinham de toda a Castela para falar com ela. Esposas, mães, viúvas. E ela dizia-lhes a todas a mesma coisa. Rezem com o vosso marido, não perto dele. Com ele. Ela explicou assim. Quando rezam sozinhas, trazem-se a Deus. Quando rezam com o vosso cônjuge, trazem o vosso casamento a Deus. Os dois atos não são os mesmos. Um santifica-vos, o outro santifica o laço. E o laço, insistiu Teresa, era o sacramento. Não apenas os indivíduos, o laço. Ela disse-lhes, para começarem pequeno, um Pai Nosso antes de dormir, uma Ave Maria de manhã, um momento de silêncio partilhado antes de uma refeição. Não tinha de ser longo, não tinha de ser formal, mas tinha de ser juntos. Ela deu-lhes instruções específicas, disse-lhes para se ajoelharem lado a lado, não de frente uma para a outra. Disse-lhes para dizerem as orações em voz alta, não em silêncio. Disse-lhes para rezarem à mesma hora todos os dias para que se tornasse um ritmo, um hábito, uma lei na casa. Ela avisou-as sobre a resistência que sentiriam. Ela disse, o inimigo fará com que se sintam estranhas, fará com que se sintam autoconscientes, sussurrará que estão a ser excessivamente piedosas, que estão a deixar o vosso cônjuge desconfortável, que a oração é melhor feita sozinha. Não ouçam. Ultrapassem o constrangimento. Passará. Ela também as avisou sobre as desculpas. Dirão que estão muito ocupadas. Dirão que estão muito cansadas. Dirão que as crianças precisam de atenção. Dirão que não há tempo, mas estão a mentir para si mesmas. Tem tempo. Estão a escolher gastá-lo noutras coisas. Por quê? Disse Teresa. O diabo não odeia nada mais do que um marido e mulher que se ajoelham lado a lado. Ele pode dividi-los de 1000 maneiras se rezarem separados, mas quando rezam juntos, tornam-se uma fortaleza. Teresa registrou outra visão em 1664. Ela viu um casal a rezar junto em sua casa. Estavam a recitar o terço. O quarto estava escuro. Uma única vela ardia na mesa. O marido era um comerciante. A mulher estava grávida do seu quarto filho. Estavam cansados, eram pobres. Tinham trabalhado o dia todo nos mercados de Ávila, vendendo lã e linho a viajantes. Mas rezavam. E Teresa viu o que aconteceu no mundo invisível. Viu os seus anjos da guarda de pé atrás deles, unindo as suas orações e elevando-as para o céu como uma única oferenda. Viu a graça a descer sobre a sua casa como chuva. Viu o laço entre eles a brilhar com uma luz que nenhum olho humano podia ver. Depois, ela viu outra coisa. Viu o mesmo casal 20 anos depois. O marido estava a morrer. Estava na cama, a lutar para respirar. A mulher sentou-se ao lado dele, a segurar-lhe a mão, e começou a rezar as mesmas orações que tinham rezado juntas durante 2 décadas. O Pai Nosso, a Ave Maria, a Glória. E enquanto ela rezava, Teresa viu a sua alma a sair suavemente do seu corpo. Não sozinha, mas acompanhada. As orações que a sua esposa estava a dizer eram as mesmas orações que sempre tinham dito juntas. E essas orações tornaram-se uma ponte, um caminho, um fio de luz a ligar a sua alma ao céu e a alma dela à dele. Teresa escreveu que chorou ao ver isto. Compreendeu então que a oração partilhada não apenas une um casal na vida, une-os na morte. E mesmo além da morte. Ela começou a ensinar esta visão às suas freiras. Disse-lhes, se forem chamadas ao convento, rezarão com as vossas irmãs. Mas se forem chamadas ao casamento, devem rezar com o vosso marido. Não pensem que por rezarem sozinhas, são santas. Podem ser santas, mas o vosso casamento será fraco. Ela disse, um casamento sem oração partilhada é como uma casa sem fundações, pode resistir durante anos, mas quando vier a tempestade, cairá. Teresa não falava por teoria, falava pelo que tinha visto, e o que tinha visto era isto. Casais que rezavam juntos permaneciam juntos, não apenas no corpo, mas na alma. Casais que rezavam separados afastavam-se, mesmo que permanecessem na mesma casa. Em 1667, Teresa fundou o seu segundo convento, reformado em Medina del Campo. A cidade ficava na rota comercial entre Salamanca e Valladolid. Comerciantes passavam constantemente. Famílias iam e vinham. E Teresa conheceu lá uma mulher que confirmaria tudo o que ela tinha estado a ensinar. O nome da mulher era Catalina. Tinha 35 anos. Estava casada há 12 anos. Tinha 3 filhos e era infeliz. O seu marido não era cruel. Não bebia. Não a batia.
providenciava a família. Era, segundo todas as contas, um homem decente. Mas Catalina disse a Teresa: "Sinto que estou a viver com um estranho." Teresa perguntou-lhe: "Vocês rezam juntos?" Catalina pareceu confusa. "Nós ambos rezamos", disse ela. "Eu rezo de manhã, ele reza à noite." Teresa disse: "Não foi isso que perguntei. Vocês rezam juntos?" Catalina ficou em silêncio. Teresa disse-lhe para ir para casa e convidar o marido para rezar um terço com ela naquela noite. Apenas um. E para o fazer todas as noites durante um mês. Catalina resistiu. Disse que se sentia estranha. Disse que o marido podia recusar. Disse que nunca o tinham feito antes e parecia estranho começar agora. Mas Teresa insistiu. Ela disse: "Já tentaste tudo o resto. Tenta isto." Catalina foi para casa. Naquela noite, depois de as crianças adormecerem, aproximou-se do marido. Estava nervosa. Perguntou-lhe se podiam rezar o terço juntos. Ele olhou para ela por um longo momento. Depois acenou com a cabeça. Ajoelharam-se lado a lado na sala principal da sua pequena casa. Começaram as orações. Foi estranho no início. Os seus ritmos não combinavam. Um falava demasiado rápido, o outro demasiado devagar. Mas continuaram. Quando terminaram, nenhum deles disse nada. Foram para a cama em silêncio. Na noite seguinte, Catalina perguntou novamente. O marido concordou. Na terceira noite, ele já o esperava quando ela entrou na sala. Após 2 semanas, algo mudou. Catalina não conseguia explicar, mas a distância que sentia há anos começou a diminuir. Começaram a falar mais, não sobre nada profundo, apenas coisas pequenas, mas o frio desapareceu. Após um mês, regressou a Teresa e contou-lhe o que tinha acontecido. Teresa sorriu e disse: "Agora sabes, a oração é a fornalha que derrete 2 almas numa só." Catalina perguntou: "Por que é que ninguém me disse isto antes?" Teresa disse: "Porque a maioria das pessoas pensa que o casamento é sobre compatibilidade, mas não é. É sobre comunhão, e comunhão exige oração." Teresa incluiu esta história numa das suas cartas à sua prioresa em Salamanca, em 1668. Ela escreveu: "Vi mais casamentos salvos por 10 minutos de oração partilhada do que por 10 anos de paciência." Ela escreveu: "Quando um marido e mulher se ajoelham juntos, lembram-se de que não são um o salvador do outro. Deus é, e essa lembrança suaviza tudo." Teresa viu outra visão em 1670. Ela estava em Toledo a fundar um novo convento. Tinha estado a rezar na capela quando viu um jovem casal a discutir. Eram recém-casados, menos de um ano. Estavam a discutir por dinheiro, por família, por uma centena de pequenas coisas que não importavam. Teresa viu os demônios a circular à volta deles. Contou 7. Estavam a sussurrar acusações, a plantar dúvidas, a magnificar cada irritação. O casal não os conseguia ver, mas Teresa conseguia. Então, ela viu algo mudar. A mulher parou de falar. Fechou os olhos. Começou a rezar em silêncio. Apenas algumas palavras. "Senhor, ajuda-nos." E o marido, sem saber porquê, também parou. Ainda estava zangado, mas algo o fez parar. Nesse momento de silêncio, Teresa viu os demônios a recuar. Não muito. Apenas um passo para trás. E no espaço que deixaram, um fino feixe de luz desceu de cima e pousou entre o marido e a mulher. Era Graça. Minúscula, frágil, mas real. O casal não reconciliou imediatamente, mas pararam de gritar. Sentaram-se, conversaram. E ao final da noite, estavam de mãos dadas. Teresa escreveu no seu diário naquela noite: "Vi hoje que mesmo a menor oração, se dita na presença do cônjuge, pode quebrar o domínio do inimigo, porque quando 2 pessoas se voltam para Deus, mesmo que por um segundo, já não estão sozinhas. E o diabo não pode resistir a uma frente unida." Se valoriza a história mística documentada como esta, subscreva. É a melhor forma de apoiar o nosso trabalho. Comente também de que cidade está a ouvir isto. Agora, de volta à informação. Teresa passou a última década da sua vida a viajar pela Espanha, a fundar conventos, a treinar freiras e a escrever cartas que se tornariam clássicos espirituais. Escreveu O Castelo Interior. Escreveu O Caminho da Perfeição. Escreveu centenas de cartas a leigos, padres, bispos e nobres. E em quase todas as cartas que escreveu a uma pessoa casada, mencionou a oração. Oração partilhada. Juntos, em voz alta. Ela disse a uma mulher em Sevilha: "Dizes que o teu marido é difícil. Acredito em ti. Mas já rezaste o Pai Nosso com ele? Já lhe pediste para se juntar a ti num mistério do terço? Se não, não tentaste a única coisa que pode mudá-lo." Ela disse a outra mulher em Burgos: "Queixas-te que o teu casamento parece vazio, mas encheste-o com tudo, exceto Deus. Enche-o com Deus, e o vazio desaparecerá." Ela disse a um homem em Madrid, cuja esposa se tinha afastado: "Não podes amá-la para a proximidade. Só Deus pode."
Por isso, traz Deus para o espaço entre vós. Reza com ela, não por ela, com ela. Teresa morreu no dia 4 de outubro de 1682, em Alba de Tormes. Tinha 67 anos. Tinha fundado 17 conventos. Tinha escrito milhares de páginas. Tinha sido investigada pela Inquisição, defendida por reis e reverenciada pelos pobres. Mas um dos ensinamentos que mais lhe importava era também um dos mais simples: rezar com o cônjuge. Em 1622, 40 anos após a sua morte, a Igreja canonizou-a como santa. Em 1970, o Papa Paulo VI declarou-a doutora da Igreja, a primeira mulher a receber este título. Os seus escritos foram traduzidos para dezenas de línguas. Os seus conventos ainda existem em toda a sua Espanha, mas a visão que ela teve em 1662, a visão do marido e da mulher que viviam juntos, mas rezavam, separados, é quase nunca mencionada. Aparece nos seus testemunhos espirituais, enterrada nos arquivos. Os historiadores ignoram-na. Os estudiosos focam-se nas suas êxtases, nas suas levitações, no seu casamento místico com Cristo. Mas Teresa sabia o que via e sabia o que significava. Na sua última carta a um casal em Valladolid, escrita apenas 3 meses antes da sua morte, ela escreveu: "Pediste-me o segredo para um casamento feliz. Vou dizer-te, não é compatibilidade, não é riqueza, nem sequer é amor, como o mundo entende o amor. É oração partilhada. Quando um marido e mulher se ajoelham juntos perante Deus, tornam-se o que Deus sempre os tensionou ser. Uma só carne, uma só alma, um só espírito." Ela continuou: "Mas quando rezam separados, permanecem 2, e 2 podem ser divididos. 2 podem afastar-se. 2 podem esquecer porque se uniram em primeiro lugar." Ela terminou a carta com esta frase: "Se querem que o vosso casamento dure, não dependam dos vossos sentimentos. Dependam das vossas orações e certifiquem-se de que as rezam juntos." O casal que recebeu aquela carta guardou-a para o resto de suas vidas. Foi encontrada em sua casa depois que ambos morreram, dobrada e gasta de ser lida repetidamente. Seus filhos disseram que todas as noites, sem falhar, seus pais se ajoelhavam juntos e rezavam o terço. Todas as noites. Por 43 anos. Quando o marido morreu, a esposa continuou rezando o terço sozinha. Mas ela falava as respostas em voz alta, como se ele ainda estivesse lá. Seus filhos a ouviam no quarto ao lado, dizendo suas partes e as dele, mantendo o ritmo que haviam construído juntos. E quando ela morreu 6 meses depois, suas últimas palavras não foram para seus filhos. Foram a última linha da Ave Maria: "Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte." Seus filhos disseram que ela falou com um sorriso, como se alguém estivesse esperando. Teresa tinha visto isso décadas antes. O vínculo forjado pela oração compartilhada não se rompe com a morte. Ele se estica, ele se dobra, mas não se rompe. Porque um casamento construído sobre a oração não é construído sobre o esforço humano, é construído sobre Deus. E Deus não solta. Mas há outro lado nesta história, um lado mais sombrio. E Teresa viu isso também. Em 1573, Teresa estava no convento em Salamanca. Ela estava lá há 3 semanas, resolvendo uma disputa entre as freiras e o bispo local. Os dias eram longos, as noites eram frias. As altas paredes de pedra do convento aprisionavam o vento de inverno. Uma noite, ela estava rezando sozinha em sua cela. Passava da meia-noite. O convento estava silencioso, e de repente ela teve outra visão. Desta vez, ela viu um casal diferente. Eles eram casados há 15 anos, tinham filhos, tinham dinheiro, frequentavam a missa todos os domingos, jejuavam durante a quaresma, davam esmolas aos pobres, mas eles nunca rezavam juntos. O marido achava que a oração era um assunto particular. Ele acreditava que o relacionamento de um homem com Deus era um negócio dele. Ele rezava sozinho em seu escritório antes do amanhecer. Ele nunca convidou sua esposa. Ele nunca sequer mencionou isso. A esposa sentia o mesmo. Ela tinha sua própria rotina de oração. Ela rezava o terço. Enquanto os filhos dormiam, ela frequentava a missa diária quando podia. Mas ela nunca pediu ao marido para se juntar a ela. Ela achava que seria invasivo. Eles respeitavam o espaço um do outro. Eles respeitavam a independência um do outro. Eles acreditavam que um bom casamento exigia limites. E Teresa viu o que essa fronteira tinha feito. Ela viu o muro entre eles. Não um muro de raiva. Não um muro de ressentimento. Um muro de silêncio. Um muro de suposição. Um muro que dizia: você tem seu relacionamento com Deus e eu tenho o meu. E esse muro, escreveu Teresa, era uma mentira do inferno. Ela escreveu em seu diário naquela noite: vi como o inimigo usa o respeito para destruir a unidade. Ele convence os casais de que a privacidade na oração é humildade. Mas não é humildade, é orgulho. Porque quando um marido se recusa a orar com sua esposa, ele está dizendo: eu não preciso de você para alcançar Deus.
E quando uma esposa se recusa a orar com seu marido, ela está dizendo o mesmo. Teresa viu o que aconteceu com aquele casal. O marido ficou mais distante, não intencionalmente. Ele simplesmente se refugiou em seu próprio mundo interior. Suas orações se aprofundaram, sua devoção cresceu, mas cresceu sozinha. A esposa fez o mesmo. Ela desenvolveu uma vida espiritual rica. Ela teve experiências místicas. Ela se sentiu perto de Deus. Mas ela se sentiu mais longe de seu marido. Moravam na mesma casa. Compartilhavam a mesma cama. Criaram os mesmos filhos. Mas suas almas estavam em caminhos diferentes. E então a crise veio. O marido adoeceu. Foi repentino, uma febre que não baixava. Os médicos tentaram de tudo. Sangria, ervas, banhos frios. Nada funcionou. Por 2 semanas ele ardeu. Sua esposa sentou-se ao lado dele, enxugando sua testa com panos frios, rezando silenciosamente por sua recuperação. Mas ela não rezou em voz alta. Ela não o convidou para se juntar a ela. Mesmo em sua doença, ela achava que a oração era um ato privado. E ele, em seu delírio, chamou a Deus sozinho. Ele implorou por misericórdia. Ele confessou seus pecados, mas ele nunca estendeu a mão para sua esposa. Ele nunca pediu a ela para orar com ele. Teresa viu o que aconteceu quando ele morreu. Ela viu sua alma subir de seu corpo. Ela viu sua esposa desabar de dor. E ela viu a tragédia que ninguém mais podia ver. Eles se amaram, eles foram fiéis, mas eles nunca foram verdadeiramente um, porque eles nunca se ajoelharam juntos diante daquele que poderia torná-los um. Teresa chorou ao escrever este relato. Ela escreveu: vi o desperdício. Vi o que poderia ter sido. Se eles tivessem rezado juntos, mesmo uma vez por semana, mesmo uma vez por mês, o vínculo entre eles teria sido forte o suficiente para carregá-los através da morte. Mas eles escolheram a privacidade, e a privacidade, no final, os deixou a ambos sozinhos. Ela enviou este relato ao seu confessor, Padre Jerônimo Gracian, em uma carta datada de 15 de março de 1574. Ela escreveu: Padre, estou lhe dizendo isso porque acredito que é urgente. O inimigo está enganando os casais. Ele os está convencendo de que a oração é um assunto pessoal. E eles estão perdendo seus casamentos por causa disso. Padre Gracian levou seu aviso a sério. Ele começou a pregar sobre a oração compartilhada em suas homilias. Ele disse aos casais que eles não foram chamados apenas para amar um ao outro. Eles foram chamados para santificar um ao outro. E a santificação exigia oração compartilhada. Mas a maioria dos casais o ignorou. Eles acharam que ele estava exagerando. Achavam que seus casamentos estavam bem, achavam que eram suficientemente santos por si mesmos, e eles estavam errados. Teresa registrou outro caso em 1575. Este foi diferente. Este foi um aviso. Ela viu um casal que estava casado há 20 anos. Eles construíram um negócio bem-sucedido. Possuíam terras, tinham servos, eram respeitados em sua comunidade, mas o casamento deles estava morrendo. Eles brigavam constantemente, por dinheiro, pelos filhos, por quem disse o quê e quando. Eles iam à confissão regularmente, frequentavam a missa. Eles faziam todos os atos externos de fé, mas eles nunca rezavam juntos. Teresa viu os demônios ao redor deles. Ela contou 12. Eles estavam se alimentando da divisão. Cada argumento os tornava mais fortes. Cada silêncio frio lhes dava mais terreno, e o casal não fazia ideia. Teresa escreveu: vi que o marido culpava a esposa culpava o marido. Nenhum deles culpou o verdadeiro inimigo. E assim o verdadeiro inimigo continuava vencendo. Ela escreveu para a esposa, uma nobre chamada Dona Maria de Toledo. A carta ainda existe nos arquivos de Alba de Tormes. É datada de 23 de agosto de 1575. Teresa escreveu: Dona Maria, você me perguntou como salvar seu casamento. Eu lhe direi claramente: pare de tentar mudar seu marido. Comece a orar com ele. Não me importo se ele resistir. Não me importo se parecer estranho. Faça mesmo assim. Um Pai Nosso, uma Ave Maria, todas as noites. Sem exceção, faça isso por 3 meses e então me escreva novamente. Dona Maria não seguiu o conselho. Achou que era simples demais. Achou que os problemas em seu casamento eram complexos demais para serem resolvidos com algumas orações. 3 anos depois, seu marido a deixou. Ele arranjou uma amante. Mudou-se para Sevilha. O casamento foi anulado pela igreja por abandono. Dona Maria escreveu para Teresa novamente em 1578, pedindo consolo. A resposta de Teresa foi direta. Ela escreveu: você pediu meu conselho, e eu o dei. Você o ignorou. Agora você está sofrendo as consequências. Sinto muito por sua dor, mas não estou surpresa com ela. Um casamento sem oração compartilhada é um casamento sem fundação. E quando a fundação desmorona, a casa cai. Aquela carta chocou muitos dos admiradores de Teresa. Eles acharam que ela estava sendo muito dura, muito fria. Mas Teresa sabia o que tinha visto.
E ela se recusou a suavizar a verdade. Em 1577, Teresa estava em Sevilha, seu convento mais distante de Ávila. A viagem levou semanas. O calor do sul era brutal. Ela tinha 62 anos e sua saúde estava falhando. Mas ela continuou escrevendo. Ela continuou ensinando. E ela continuou tendo visões. Uma tarde, ela viu um jovem casal em seu primeiro ano de casamento. Eles estavam felizes, apaixonados, cheios de esperança. Mas eles também estavam cometendo o mesmo erro que todos os outros casais cometiam. Eles achavam que o amor era suficiente. Teresa viu o futuro deles. Ela viu o lento afastamento, o gradual esfriamento, o silencioso distanciamento. E ela viu o momento em que poderia ter sido impedido. Era tão pequeno, tão simples. Uma noite, 3 meses após o casamento, a esposa teve um pensamento, um sussurro em seu coração. Ore com ele. Mas ela o ignorou. Achou estranho. Achou que eles já estavam próximos o suficiente. E aquele momento passou, e a oportunidade foi perdida. Teresa escreveu sobre essa visão em uma carta para sua sobrinha Teresita, que estava prestes a se casar. A carta é datada de 7 de novembro de 1577. Ela escreveu: Querida Teresita, você está prestes a entrar em um grande sacramento. Você está animada. E deve estar. Mas deixe-me dizer a única coisa que determinará se o seu casamento prosperará ou morrerá. Não é se você o ama. Você o ama agora. A questão é se você ainda o amará em 20 anos. E a resposta depende de uma coisa. Você vai orar com ele? Ela continuou. Comece agora. Na noite de núpcias, antes de dormir, ajoelhem-se juntos e rezem um Pai Nosso. Faça isso na noite seguinte e na seguinte, e todas as noites depois. Não pule, não arranje desculpas. Não espere até que você sinta vontade. Faça disso uma lei em sua casa. E se você fizer isso, eu lhe prometo, seu casamento será forte. Mas se você não fizer, eu lhe prometo, será fraco. Não importa o quanto vocês se amem agora. Teresita seguiu o conselho de sua tia. Ela se casou em dezembro de 1577. E todas as noites, por 46 anos, ela e seu marido se ajoelhavam juntos e rezavam. Quando o marido de Teresita morreu em 1623, ela escreveu à prioresa em Ávila e disse: Minha tia me contou o segredo. E funcionou. Estou de luto, mas não estou perdida. Porque o vínculo que construímos através da oração ainda está aqui. Eu o sinto comigo mesmo agora. E sei que nos encontraremos novamente. Essa carta é preservada nos arquivos carmelitas. É um dos poucos testemunhos de uma leiga que confirma o que Teresa ensinava há décadas. A oração compartilhada funciona. Ela constrói um vínculo que a morte não pode quebrar. Mas a questão permanece. Por que tão poucos casais o fazem? Teresa fez essa pergunta muitas vezes. Ela a fez em suas cartas, ela a fez em suas orações, ela a fez em suas conversas com padres e confessores. E a resposta que ela recebeu foi sempre a mesma: orgulho. Não o orgulho barulhento e óbvio da arrogância, mas o orgulho quieto e sutil da autossuficiência. O orgulho que diz: eu posso alcançar Deus sozinho. Não preciso do meu cônjuge para isso. E Teresa escreveu: esse orgulho é a morte do casamento. Porque o casamento não é para ser 2 pessoas alcançando Deus separadamente. É para ser 2 pessoas alcançando Deus juntas. E quando um se recusa a ir alcançar com o outro, todo o propósito é perdido. Ela escreveu isso em um tratado chamado Pensamentos sobre o Amor de Deus, composto em 1579, enquanto ela se recuperava de uma doença no convento em Ávila. O tratado nunca foi publicado em vida, mas circulou entre suas freiras e, mais tarde, entre leigos casados que buscavam sua orientação. Nele, ela escreveu: se você é casado, sua santidade não está separada da santidade de seu cônjuge. Vocês são uma só carne. Se um santifica, o outro é elevado. Se um cai, o outro é arrastado para baixo. É por isso que a oração compartilhada não é opcional, é essencial. Porque na oração, você não está apenas pedindo a Deus para abençoá-lo individualmente. Você está pedindo a Deus para abençoar a união. E a união é o sacramento. Teresa viu uma última visão em 1581, o ano antes de sua morte. Ela estava em Alba de Tormes, exausta de viagens. Seu corpo estava se deteriorando. Ela mal conseguia andar. Passava a maior parte do tempo na cama. Mas Deus não tinha acabado de lhe mostrar coisas. Uma noite, enquanto ela estava deitada em sua cela, ela teve uma visão do céu. Ela viu os santos, ela viu os anjos, e ela viu os casais. Eles estavam juntos, não separados, juntos. Ela viu maridos e esposas caminhando lado a lado no paraíso, ainda unidos, ainda um. E ela entendeu então que o casamento não termina com a morte. Ele se transforma. O vínculo forjado na terra continua no céu, mas apenas se foi forjado na oração. Ela escreveu em sua última entrada no diário, datada de 28 de setembro de 1581.
Vi hoje que o céu está cheio de casais, não de indivíduos que por acaso eram casados, mas de casais que se tornaram uma só alma através da oração. E eu entendi que é isso que Deus quis o tempo todo. Não apenas santidade individual, mas santidade compartilhada. Não apenas santos, mas santos casados, juntos. 6 dias depois, em 4 de outubro de 1682, Teresa morreu. Ela estava em Alba de Tormes. Suas últimas palavras foram registradas pela freira que a acompanhava. Ela disse: Senhor, sou filha da igreja. Então, pouco antes de dar seu último suspiro, ela sussurrou algo mais. A freira se inclinou para ouvir. Teresa disse: eles estarão juntos. Eu vi, eles estarão juntos. Ninguém sabia o que ela queria dizer. A freira achou que ela estava delirando, mas anos depois, quando os escritos de Teresa foram reunidos e estudados, o significado ficou claro. Ela estava falando sobre os casais, os maridos e esposas que haviam rezado juntos, que haviam construído seus casamentos sobre a oração compartilhada. Ela os tinha visto no céu, juntos, e ela queria que o mundo soubesse. Nos arquivos carmelitas de Ávila há uma nota escrita à mão, a própria caligrafia de Teresa, datada de 1576. Não faz parte de nenhum livro, não é endereçada a ninguém. É apenas uma única linha, escrita na margem de um de seus diários. Diz: vi hoje o que sempre soube. Os casais que rezam juntos não apenas permanecem juntos, eles se tornam um. E esse tornar-se um é o propósito de todo o casamento. Abaixo dessa linha, ela desenhou uma pequena cruz, e ao lado da cruz, ela escreveu uma palavra: Amém.